Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um Zalcast aqui, Zalcast número 13. Pessoal, antes de começar, queria pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho aqui no YouTube para apoiar o produtor de conteúdo aqui e a gente seguir produzindo conteúdo bacana aqui para vocês. O tema hoje é estratégias para agenciar uma empresa com 1.500 colaboradores, com o CEO da da Kigo Tecnologia, o Márcio Thierno. E a gente está com dois convidados especiais aqui que já fazem parte aqui da equipe do Zalcast. Queria apresentar e trazer para a mesa Leonardo Borja, meu xará também, uma das pessoas mais antigas lá da Cloud Kitchens comigo. Ele é hoje o head de sucesso do restaurante para a parte ali de varejo. Então, Léo, muito bem-vindo aqui à Kitchen. Hoje eu tô confuso. Ainda bem que é gravado. Ao Zalcast. É um prazer ter você aqui pelo primeiro programa, né, Borja? Exato. E também o dono da pizzaria que existiu e depois já fechou durante a pandemia. Já quebrou. Como é que chamava a pizzaria, Borja? Tinha muitas marcas, a principal era Galo Doido. Galo Doido. Exatamente. Campeão do brasileiro esse ano. Rolou. Mas, que prazerão tá aqui. Bom demais. Antes como telespectador, agora participando também. E aí, já como telespectador, eu vou dar só minha visão. Tem que trazer mais o Alexandre Zalkman aqui pra falar com a gente. O primeiro episódio ainda, pra mim, é o meu favorito. Aí, então fica o convite aí. Depois Alexandre. Desse agora. Depois desse, boa. Trazer também o Bruno Rego, um grande amigo meu. Também tem experiência com gerência de times, já está nesse ecossistema de empresas de tecnologia há algum tempo, já trabalhou em agência de publicidade, na Trade, agência de publicidade durante 7 anos. Hoje ele é Project Manager da Neomove, lidera também equipes lá, já atende grandes clientes. Papito, como eu te chamo, muito bem-vindo aí ao Zalcast, um prazer ter você aqui. Prazer sair do ouvinte agora ser participante, foi um prazer enorme. Obrigadão, cara. Valeu, Papito. Bem-vindo. E aí, nosso convidado de honra aqui, eu vou pegar fôlego, que o currículo dele é pesado aqui, viu? Márcio Thierno. Ele é CEO da Kigo Tecnologia. Ele tem mais de 30 anos de experiência no mundo corporativo, sendo 15 na área de vendas. Ele já foi de gerente comercial, head comercial em diversas empresas. Fundou a Sales Content Consultoria. E hoje ele gere mais ou menos 1.300 funcionários, e ele viveu um processo de transformação digital enorme na Kigo, ele mudou a cultura lá, e a gente vai bater um papo muito grande com ele. Thierno, muito bem-vindo aí ao Zalcast, prazer ter você aqui também. Léo, obrigado, é um prazer estar aqui, muito bacana, muito show de bola, muito obrigado, é uma honra. Para começar, Thierno, batendo essa bola com você, o que a Kigo faz e o que você faz lá hoje no dia a dia da Kigo Tecnologia? A Kigo, a gente se propõe a seguir o value stream do cliente. Nós somos uma empresa de tecnologia, mas a gente trabalha desde design, pesquisa de consumidor, marca, logotipo, desenvolvimento de software, desenvolvimento de aplicativo, teste, garantir que essas coisas rodem sem cair. A gente também trabalha com privacidade de dados, adequação jurídica e tecnológica, segurança, né? Vocês devem ter visto essas notícias de ransomware, de empresa sequestrada, o gasoduto lá dos Estados Unidos foi sequestrado, a filial americana da JBS que teve que pagar vários milhões de dólares para recuperar. Então a gente também trabalha contra isso daí. Temos parte de melhoria de desempenho de aplicações, uma coisa muito louca chamada FinOps, que é para quem trabalha com nuvem. Então você imagina uma empresa gigante, uma grande telecom, um grande banco, esses caras vão descobrir que tem milhares de instâncias na nuvem rodando, gastando dinheiro. Porque você vai subir um negocinho na nuvem lá, custa $100 por mês. Se você subir 10 mil desses aí e não usar, é uma grana. Então, disso aí que a gente está falando. E a gente acabou de abrir filial na Europa, devemos abrir nos Estados Unidos no segundo semestre, e atendemos 20 dos 20 maiores bancos, as maiores seguradoras, os maiores grupos educacionais. E eu sou o CEO, eu sou o presidente que mando, né, eles acham que eu mando, né? A gente não manda quase nada, né? Então eu sou o presidente da empresa, sou responsável por garantir o resultado e garantir as pessoas e a cultura.
E quanto fatura hoje a Kigo? Hoje, Kigo Thiagão? deve uns 220 milhões de reais de faturamento total, mais ou menos. 220. Isso, ao ano. Número impactante, aqui já dá pra fazer um corte já com só esses 220 milhões. Mas é interessantíssimo, Thiagão, porque eu te conheci, a empresa tinha outro nome, você ainda não era nem CEO ainda naquela altura da Kigo, da antiga RSI Tecnologia. E queria muito entender como foi esse seu processo para virar CEO da Kigo, porque eu lembro que foi aquele processo, eu lembro que você estava ansioso naquele momento que eu te conheci, até desse movimento que você ia fazer. E como foi essa transformação que você fez lá dentro da Kigo? Na verdade, eu sou ansioso, né? Então, eu estava ansioso, eu sou ansioso. Eu nunca me imaginei sendo CEO de nada, aliás, para mim, eu já tinha me aposentado do mundo corporativo ao abrir minha consultoria 11 anos atrás. Só que a RSI existia há 25 anos, os fundadores estavam querendo concluir a profissionalização, se afastar da operação, atuarem estritamente como investidores, ficarem no conselho de administração. Estavam procurando um CEO com duas características, que fosse egresso da área de vendas, que manjasse muito de vendas, e transformacional. E aí eles chegaram a mim e eu falei, vocês têm certeza? Vocês sabem que vocês estão comprando, depois não aceitam reclamações posteriores. E aí a ideia foi realmente transformar uma empresa muito tradicional, de 25 anos de mercado, com um portfólio estreito, focado em testes, numa outra empresa. Então a troca de nome foi só a cereja do bolo para falar, nos transformamos. Então hoje a Kigo é uma empresa em que 50% da liderança é feminina, o salário médio das mulheres é levemente maior do que os homens. A gente patrocina a Seleção Brasileira de Rugby sob cadeira de rodas e contrato pessoal. Né? A gente patrocina ações de formação de pessoas pretas e pardas de periferia, junto com a Programadores do Amanhã, que fornece um notebook novo e um ano de treinamento não só em programação de computadores, mas em inglês, em expressão, em uma série de outras questões. Então, a gente tem diversos comitês de diversidade, a gente coloca sempre o lema de pessoas no centro, mas buscamos resultado e somos o nosso próprio case de transformação. Então, muitos clientes vêm falar para a gente como é que eu transformo, como é que eu faço para ser uma empresa atrativa no momento em que o mercado de tecnologia está tão disputado. Tem empresa anunciando $10 mil de salário para dev para trabalhar aqui no Brasil. Eu já falei, meu filho mais novo faz engenharia da computação, falei, cara, quando você se formar é o seguinte, vintão pro papo aqui, o resto é seu, entendeu? É muito formal. Vintão tá bom, né? Você que investiu? Lógico, 35 pra ele, vintão pra mim. E eu que trabalho com data science, né, eu vejo justamente esse problema, né? Nossa empresa é pequena, né, comparado ao mercado, né? E aí, assim, cara, a gente fala que a gente é um trampolim, literalmente. Porque o cara entra lá ganhando um salário, tipo, muito abaixo de $10 mil. E aí, assim, ganhando próximo disso. É surreal. Tem cara que fica, tipo, um mês e o cara recebe uma proposta de 3, 4 vezes. Aí você fala assim, não tem como segurar um cara desse hoje em dia. E aí, a transformação é o nome do jogo pra gente. A gente transformou a cultura, a gente transformou os resultados, a gente ajuda a transformar os nossos clientes, mas a gente também transforma a vida dos Kigers e do nosso entorno. Então, não é raro que um funcionário entre para a Kigo e ele fala assim, cara, eu ganho mais, depois de um ano ele fala, eu ganho mais do que a minha família inteira somada. Nossa. Então, isso você pega pessoas e faz elas subirem duas classes sociais em pouco espaço de tempo. Importantíssimo. Então, isso é o que a gente trabalha e ganhamos dinheiro no processo. E Tcherno, todo mundo fala de transformação digital hoje. Toda empresa fala que quer fazer transformação digital, que é inovadora, que quer inovar. O que foi o mais difícil nesse processo de transformação na Kigo? São duas coisas. Não só a transformação digital, mas a transformação como um todo. Né? Então, como uma empresa de TI, a gente tinha um monte de espeto de pau. Eu cheguei na Kigo e aí pra você fazer um relatório de despesa, cara, você tinha que imprimir o comprovante digital do Uber
e imprimir a planilha Excel, grampear, assinar e deixar no financeiro. Um dia eu cheguei, assim que eu assumi como CEO, eu peguei um relatório de despesa e falei, oi, tudo bem? O que vocês fazem com esse relatório impresso? A gente digitaliza. Falei, não! Quem decidiu isso? E a moça falou, a diretoria. Aí eu fiz a voz do Batman e falei assim, a diretoria sou eu. Ela ficou bem assustada. Eu falei, calma, é só uma brincadeira. E aí a gente, né, você imprime, você digitaliza o recibo digital que você mandou imprimir, é meio maluco. Então a gente trabalhou isso e aí eu proibi papel. É proibido papel aqui. Pode papel. Tudo digital. Ah, mas tem que assinar a lei, manda. Que lei? Mostra a lei pra mim. Não tô enxergando essa lei, então é digital. Pode tomar multa. Se vier digital, nós pagamos. Senão não pagamos também. Né? Então hoje a gente passou por esse processo de digitalização nosso, mas principalmente a transformação da empresa. Né? Eu não contrato mais mão de obra. O convite que eu faço é venha viver a aventura de sua vida. E não é que a empresa é para sempre. Se você subir o Everest, irmão, é a aventura da sua vida, mas vai durar 15 dias. Se durar mais que isso, você morreu. Mas não vai durar a vida inteira, mas vai ser a aventura da sua vida. Então o desafio foi transformacional, quebrar paradigmas culturais, quebrar silos, quebrar o velho, mas sempre foi feito assim. Como? Você não vai controlar o tempo que o cara passa na descompressão? Não. E se ele ficar um monte de tempo lá? O problema dele, não vai entregar, o time dele vai brigar com ele. E se o cara não vier trabalhar? I don't care. Então, se as pessoas chegavam e falavam assim, eu vou precisar ir no médico sexta-feira, eu falo, eu não ligo. Aliás, eu vou ver sua cara melhor, só quero que você faça seu trampo e seja feliz. Não preciso ficar te controlando aqui. Então, o principal desafio foi esse. Pessoas e processos, basicamente. Mentes, né? Corações e mentes, eu acho que foi o mais difícil. Assim. Nossa. É difícil você... você só colocar lá, digital, né? Você não adianta só você ir lá e falar, somos digitais. Você precisa realmente sentir no dia a dia isso na empresa. E entender a real motivação de digitalização. Vou fazer uma comparação. Você vai numa locadora de carro, e a locadora fala assim, estamos no processo de transformação, construímos um app. Deixa eu te contar, isso não é transformação. Porque ainda tem as mesmas meia dúzia de lojas em São Paulo, você ainda tem que ir lá, pegar o carro, mas você faz o web check-in, não importa, tem que dar o seu cartão de crédito, tem que assinar, o cara faz a inspeção do carro, depois você tem que envolver, faz a inspeção de... É um porre, você tem que alugar por dia... Entendeu? Aí você pega e compara, por exemplo, com uma startup paulistana, que é a Turbi, você põe um cartão de crédito lá, tem um carro em cada garagem, então perto da sua casa tem 50 carros, você entra na primeira garagem que você reserva, aperta lá, ele destrava a porta pelo aplicativo, você sai com o carro por 1 hora. Você paga 12 conto em 1 hora de um carro, é mais barato que Uber. Isso é transformação digital. E aí, para você sair de um modelo e chegar no outro, é bastante complicado, especialmente se você tem um caminhão de ativos como prédios, carros, equipamentos, esse tipo de coisa. Quando que você entrou lá? Foi que ano isso? Na RSI foi em janeiro de 98. Janeiro de 98? Desculpa, janeiro de 2018. Deu um crepe aqui. Foi 4 anos, né? Quantas pessoas tinham lá quando você entrou? Umas 700. E quanto tempo que você acha que demorou pra falar agora transformamos ou somos digital? Não terminou ainda. Acho que nunca termina, né? Desde que eu me tornei CEO, faz 2 anos e meio. Agora que eu tô olhando e falando, tá chegando perto. Mas demora. Você tem algum, tipo, quando tiver isso pronto, morreu, acabou, já foi tudo digital? A cadeia de comando e controle tiver sido praticamente extinta. Onde eu posso dizer assim, diretor não manda, orienta, gerente, entendeu? Mas isso só vai acontecer quando as pessoas estiverem completamente cientes da sua missão, completamente cientes de que a cultura é pessoas no centro, mas também buscamos resultado, mas também é foco no cliente. Um dos nossos lemas, uma das nossas atitudes é somos foda, mas também é fazemos o certo. Então, assim, a gente busca resultado, mas não é resultado a qualquer custo. Fazemos o certo, prefiro perder a venda, mas ganhar o cliente. Prefiro perder o cliente do que fazer qualquer coisa errada. Né? Então, por exemplo, se tiver um episódio de assédio moral ou sexual de um cliente meu num funcionário meu, pode ser o maior cliente daquilo, velho. Eu vou pra cima, eu perco o cliente, eu perco milhões. Mas eu não perco o fazer o certo. Então, quando todo mundo estiver fazendo assim,
aí eu posso ficar na lancha lá no Caribe. Tomar caipirinha de E a inteiro. transformação terá sido completa. Mas eu tenho uma dúvida, acho que você falou, tipo, a transformação digital que a gente estuda, vê notícia, é a empresa ser mais digital, não usar o cartão de crédito, só abrir o carro e já tá funcionando. Não e você tá falando coisa de ética também. Também. Ética, mas cultura. A ética, a cultura, o cara trabalhar de casa, trabalhar de qualquer lugar do Brasil, você ter um pensamento de desmaterializar, né? Ficar tudo digital, mesmo que o que você venda seja algo físico. Isso não importa. O pensamento, a mentalidade é que tem que seguir nesse... Né? Uma vez eu estava comentando com um amigo, ele perguntou assim, a gente brincou, né? Como é que seria uma empresa aérea digital? Aí seria assim, não teria nenhum avião, né? Seria um aplicativo que conectaria empresas de leasing de avião, e tem já, tem uns aí. Pilotos, tem uns, né? Obviamente, cada negócio impõe um desafio diferente, né? Mas não é sobre ter um aplicativo, sobre como você usa a TI. Exato. E sim como você usa a tecnologia para alavancar resultado. Perfeito. Justo. Acho que é isso. Então, tipo, não é só a tecnologia, usar a planilha, apertar um botão e mandar um e-mail automático. Isso é de menos. Não é só ter Facebook e deixar o estagiário respondendo lá. O chatbot. É um chatbot. Twitter engraçado. Exato, não adianta. Exatamente. Ô Tiernão, e queria muito te escutar para saber como é que foi esse processo de pandemia para vocês, porque vocês mudaram de escritório há pouco tempo, eu soube bastante, e teve uma pandemia no meio do caminho durante uma transformação cultural e digital dentro da Eu assinei como CEO na junta, porque a Kigo é uma empresa SA, então meu nome que tá lá, no dia 2 de janeiro. Aí em março veio a pandemia. Aí eu falei, quem encomendou isso? A gente tinha acabado de mudar 2 escritórios, tinha acabado de inaugurar o escritório de Osasco, tinha acabado de inaugurar o escritório de Pinheiros e fechou tudo. Eu tinha acabado de assumir como CEO, tinha me comprometido com um crescimento ferrado e aí fechou tudo. E aí foi um Deus nos acuda, porque ninguém no mundo sabia fazer uma reunião por Teams. Né? A gente tentava fazer reunião remota, era meio vergonhoso. Tinha uns negócios, umas câmeras que mexia sozinha, conforme o cara que falava na mesa. Tá falando. Fala alguma coisa. Aí a câmera virava pra ele. Tal. Era um inferno, era vergonhoso. Sim. Não funcionava. Esse troço, a gente parava e tal. E aí todo mundo teve que aprender. Nossos clientes, que também estavam acostumados a ter o nosso pessoal junto com o pessoal dele. Fechou tudo, velho. O que vai fazer agora? Exato. E aí demorou um tempo até para os nossos clientes saberem quem ia viver, quem ia morrer. Então foi um inferno. Verdade. Como que a gente contrata? Como que a gente treina? Como que a gente gerencia? Como que a gente melhora a entrega no meio de uma pandemia? Então foi o caos. Imagina. Foi o caos. Logo no início nós perdemos um Kiger para a Covid. Puxa. Nós fomos uma das primeiras empresas que fechou. Assim, não tinha nem obrigatoriedade de máscara ainda. Eu mandei, eu falei, segunda-feira todo mundo em casa, não quero mais ninguém aqui. Mas não dá, não quero saber, vai ter que dar. Vocês eram 100% físicos? 100% físico. Na verdade, assim, pessoal de atendimento era flexível, mas o resto da empresa era 100% físico. E, cara, não quero saber. Então, a gente botou 90% do pessoal em casa em um dia. Nossa. 95% em uma semana e ao cabo de um mês estava 100%, porque os 5% restantes tinham coisas físicas que tinham que ser feitas, essas coisas até a gente aprender. Foi uma loucura. E aí o primeiro evento presencial que a gente fez foi o Kickoff em janeiro de 2021. A gente fez no hotel em Campinas, no Royal Palm Plaza. E foi engraçado, foi um kickoff para liderança, tinha umas 50 pessoas. A maioria nunca tinha se visto. Nossa. Você, caramba, eu trabalho com você, né? Pô, que gostoso. Você é dessa altura, você é gordo, você é magro. Então, foi muito maluco, assim. E hoje mudou definitivamente. Então, acabou a pandemia, basicamente. Todo mundo pode ir para cá, pode ir trabalhar. Mas eu tô com 90% do escritório ocioso. Olha. Não tem mais. Entendeu? Até porque eu contratei o cara no Acre, a gente faz call com ele, a gente pede pra ele virar a câmera pro lado de fora. Olha, não existe. Né? E aí como é que eu vou mandar esse cara pro escritório? Não tem, né, velho? Então...
E se falou muito de novo normal na pandemia, que as pessoas ficariam mais de home office, teria everywhere office. E eu vejo que a Kiga é uma das únicas empresas que realmente, e algumas empresas de tecnologia, que respeitou e realmente seguiu as aprendizados da pandemia, que foi realmente todo mundo digitalizado e trabalhando remoto. E a dificuldade, e a gente teve alguns desafios, a gente começou a coletar métrica, de dados, desde o início. De maneira que depois de um tempo a gente teve que provar para o cliente que a produtividade não caiu. Isso trouxe novos desafios. A gente contratou uma plataforma de psicologia online para cuidar dos Kigers. Porque o que a gente percebeu? Um dia eu estava na minha casa, eram 11 horas da noite, eu estava em reunião. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada aqui. E aí eu fui investigar, fui começar a falar coisas. Meu, seu dia tá acabando quando? Cara, o meu tá acabando 9, o meu tá acabando 10. Pô, não fui no banheiro hoje. Nossa. E aí você percebia que nós estávamos ficando doentes. Porque não tinha o que fazer em casa, trancado. Sim, Então o cara trabalhava e bebia. Teve um dia que eu bebi 2 garrafas de vinho. Eu falei, putz, we have a problem. Qual que rola? Rolando igual. Tome álcool, né? Então, a gente começou a cuidar disso. Então, nós provamos que a produtividade não caiu, mas a gente também aprendeu a forçar o cara a se desligar lá para 6 da tarde. Meu, desliga, tem que desligar. Não pode ficar trabalhando que nem louco. Foi uma loucura, foi um aprendizado. Caramba, nossa. Nisso, então, tipo, hoje, se fosse responder se é sessão presencial ou online first. Na verdade, o termo é presencial ou remoto, né? A maioria é remoto, tá? Uma parte é híbrido. Temos clientes que exigem presencial. E aí, nesse caso, a gente tem embates duros lá por 2 motivos. Primeiro, que a gente acha que o híbrido é melhor. E durante a pandemia eu mandei tirar todo mundo. O cliente não admite, vai cancelar o contrato. Cancela. I don't care. Bom, não cancelou. E tem cliente que está exigindo presencial e está perdendo pessoas. As pessoas ligam pra gente e falam, cara, vou me demitir. Não, então peraí que a gente realoca, a gente informa o cliente. Ou eu realoco o cara ou o cara se demite. Aí abre vaga, né? Ninguém quer ir para lá. Então tem cliente que está com 300 posições vagas de funcionário dele. Né? E aí isso tá força. É que nem na época que você tinha que usar terno para entrar no banco. Sim. Né? Os bancos mais tradicionais que você pensar, o cara já pode trabalhar de bermuda. O executivo do banco, ele ainda vai trabalhar de terno, aquela camisa alinhadíssima, né? De abotoadura, mas sem gravata. Ele é, entendeu? Chove. Sexta-feira, casual Friday. Descolado. Corte italiano. Não, mas isso aí é que tava no armário, entendeu? Exato. É isso. E nós vivemos, eu e o Borja, que a gente trabalha na mesma empresa, só que em verticais diferentes, um crescimento de 0 a 200 funcionários em muito pouco tempo também. A gente saiu... Startup característica. De janeiro a outubro tinham 200 pessoas na empresa e passamos por um processo parecido. Se você quiser crescer de 0 a 200 em pouco tempo, contrata o Léo Zalkman. Eu não sei o que ele faz, mas as firmas que ele trabalha, tudo cresce. Mas depois, às vezes, dá uns problemas com o CEO. Normal. O outro que aconteceu isso, com o Travis, agora da Uber. E aí, Tiadão, a gente viveu muito problema cultural, cara, das pessoas não saberem o que eles tinham que priorizar em cada hora, assim. Será que eu priorizo o resultado ou será que eu priorizo o trabalho em equipe? Será que eu priorizo aqui ser inovador ou seguir o processo? E aí era uma coisa que até hoje eu vejo que as pessoas patinam um pouco, porque isso são verticais diferentes, acaba sendo uma confusão curiosa dentro da empresa lá, mas... Como que você criou isso e você, como papel de CEO, como que você se vê como esse guardião da cultura aí? Todo mundo já ouviu falar naquela frase do Peter Drucker de que a cultura como estratégia no café da manhã. Mas o que isso quer dizer? Ninguém entende, ou pouca gente entende e já aplica. Isso quer dizer o seguinte, a cultura é a maneira como as pessoas se comportam num país, numa cidade, numa empresa. Então, se você pega, por exemplo, uma empresa muito conservadora, vamos pegar um desses bancões conservadores aí, e aí põe um CEO novo, e o cara traça uma estratégia super agressiva, diferente, tá? Sabe o que vai acontecer com essa estratégia? Vai falhar miseravelmente. Porque ela vai trombar com a cultura
o tempo todo. As pessoas vão estar aqui, os caras vão falar, cara, Balela. deixa pra lá. Entendeu? O mesmo acontece, imagina que você pega uma dessas fintechs novas aí, o Nubank, coisa parecida, e põe um executivo conservadorzão, e vai falar, ó, eu tenho uma estratégia aqui, agora a nossa estratégia vai ser abrir lojas de crédito e de cartão de crédito, e o cliente vai lá, e ele vai ter uma experiência, nós vamos fazer uma anamnese nele para entender os gastos dele, o que ele faz da vida, onde ele quer chegar, e só depois daremos cartão de crédito. Cara, no outro dia a galera inteira se demitiu. Entendeu? Verdade. Então a estratégia, a cultura, ela é a limitadora da estratégia. Então o CEO, ele é o guardião da cultura. E eu sou paranoico com isso. Eu escrevi a cultura é de cima para baixo. Jura? Não tem essa história de cultura de baixo para cima, isso não existe. A cultura é de cima para baixo, tá? Pelo menos na empresa. Claro. Ok, a cultura corporativa. E a partir daí, torná-la explícita, apostar nela. Eu tenho uma diretora de cultura que não é de RH. É diretoria de RH é uma, diretoria de cultura é outra, e a diretoria de cultura responde diretamente para mim, assim como é de RH. São pares, tá? Você tem que investir fortemente nisso. Nós temos avaliações trimestrais que uma parte é a sua adesão cultural, o quanto que você está aderente à cultura. A gente fala o tempo todo e elementos centrais da nossa cultura. Peça ajuda. Para que serve o peça ajuda? O cara não tem vergonha de perguntar pro chefe, pro diretor, pro presidente da empresa. Vira e mexe, tem gente que sofre pequenos infartos, tem pequenas mortes quando me vê. Né? O cara na lista de compras e fala, oi filho, tudo bem? Por que isso aqui, por que você botou o Léo nesse hotel chimbrica aqui, meu? O cara, respira. Já me dei bem, isso, não para de respirar, gato. Agora explica pra mim, por quê? Não, porque, mas... Calma, tá tudo bem, você não vai ser demitido, não vou acontecer, eu só quero entender. Não, porque eu não sabia, por que você pediu ajuda? Por que você não ligou pra pessoa? Ó, o cara acordou 4 horas da manhã, pegou o avião, chegou aqui, tá trampando, largou a mulher e filho lá em Brasília, entendeu? Vai dormir 3 dias aqui e você vai botar ele numa espelunca, velho. Você não acha que, como pessoas no centro, a gente devia dar pro cara pelo menos uma cama igual a da casa dele? Vai. Se eu te ponho no hotel como esse aí, você vai sair falando o quê da firma? Então, esse trabalho dioturno de cultura, de apostar em cultura, de falar para as pessoas, peçam ajuda, escalem rapidamente, não tenham medo, é ok errar, pergunta de novo, não tenta resolver sozinho, filho, você não sabe, a hora que você souber, você faz sozinho, até lá, você vem perguntando. Foi assim que a gente conseguiu e está conseguindo superar esse desafio. Nossa, legal. Eu tenho uma dúvida nisso. Diretora de cultura muito legal, acho que quase nenhuma empresa tem isso, vou até jogar no LinkedIn depois. Qual que é a meta dela? O que ela tem que te entregar para você falar, ela tá mandando bem ou não tá mandando bem? Algumas coisas. A gente mede o grau de satisfação do funcionário. Legal. Então, por exemplo... tipo NPS da vida. Isso. Então, nota no Glassdoor sem campanha. A gente não faz campanha no Glassdoor. Legal. Nota do Great Place to Work e a gente avisa os funcionários. Vai começar Great Place to Work. Não é para certificar. Quem avaliar a nota já era, tá ligado? É o que falar que tá ruim, que nós melhoramos só o que tá ruim. Legal. Tá? A maioria das empresas manda no WhatsApp, avalia a gente bem aí que a gente quer atrair Ganha talento. ganha bombom. Não tem nada disso. E, por exemplo, quando a gente divulga os resultados da Great Place to Work, a gente começa pelo que tá ruim. Ó, tiramos nota baixa aqui, tiramos nota baixa ali. Então, a diretora de cultura ela tem essa meta, né, de garantir a avaliação de desempenho que mede cultura apropriada, garantir que a cultura esteja sendo espalhada convenientemente, que se torne uma marca empregadora a partir da cultura. Legal. Tá? Tem metas de pertencimento, então não era incomum, aliás, era bastante comum, que o meu funcionário escrevesse assim no LinkedIn, terceiro do banco X. Nossa. Isso é a morte. Né? Hoje todo eles mundo, escrevem Kiga, eles usam as camisetas aqui, ó. Sou da Kiga. Eu não trouxe o notebook, mas a gente tem células, cada célula é como se fosse um time, tem nome, tem badge, tem adesivo. Então, a gente tem, por exemplo, uma área de saúde e bem-estar. Se você está doente, alguém da sua família está doente, vai chegar um presentinho, um ursinho, uma flor, um chocolate. Legal. Se nasce uma criança, vai um kit também. Se morre alguém, a gente auxilia. Então, a meta de cultura é essa, garantir uma cultura forte. A cultura existe para garantir resultado.
Justíssimo. E ela fica com essa parte de inbound marketing também? Ela pode apitar e troca o kit? Ah, legal. Pode. Isso é espalhado, Uhum. né? Mas pode. Bacana. Toda a comunicação interna, por exemplo, é da área de cultura e a comunicação externa é da área de marketing. Então, quem fala com o cliente é marketing, mas quem fala com o empregado é cultura. Bacana. Nossa. É bom ter essa flexibilidade. É bom. Nossa, a gente tá aqui bombardeando o Tcherno, coitado. Bora lá, vim preparado. Todo mundo Here is curioso Sparta! Tem aqui. procurando coisa. Só dá Valeu. faca, vou botar no dente. Tô tomando ainda. E, Tchernão, o que tem se falado muito no mercado também é sobre conflito geracional. Sim. E cada vez mais os jovens são muito ansiosos, a turma às vezes sai de empresa júnior, de organização estudantil, já quer chegar, trabalhar 1, 2 anos, fala, quero ser CEO, quero ser o próximo, como é que eu faço para assinar na sua cadeira? E como é que você gerencia esse conflito geracional? Porque imagino que essa diretoria deve ter gente mais nova, mas deve ter gente um pouco mais velha também. Então como é que você gerencia esse tipo de expectativa e cadencia esse tipo de coisa dentro da Kigo hoje? Começa no recrutamento, então a gente hoje, como que faz para ter 50% da liderança Feminino. de mulheres? A gente não tem meta e a gente não tem uma ação afirmativa específica, mas o nosso recrutamento foca em atitudes, muito mais do que no currículo ou na formação. Então a pessoa tem que ter a capacitação técnica mínima e a partir daí a gente contrata aquele que tem as atitudes que a gente está procurando. Cada empresa tem suas atitudes, nós temos as nossas. Soft skill. A maioria é soft skill. Que são aquelas assim que eu falei, pessoas no centro, e pessoas no centro começa com honestidade brutal, então eu quero alguém que seja brutalmente honesto. Radical Candor. Entendeu? Radical Candor da King Scott é um livro que todo mundo é obrigado a ler no primeiro mês. Tá? Faz provinha e tudo. Não faz provinha, é mentira. Mas foco no cliente, né? Então, se o cliente reclama, não é para você se defender. Não, mas a culpa é sua, mas eu fiz. Não, vai lá e entende. Buscamos resultados, sem resultado ninguém vive. Somos fodas começa com trabalho para o colega brilhar. Olha. Né? Fazemos o certo. Então, a gente começa contratando pessoas que estão nessa vibe. E a partir daí, a cultura resolve o conflito geracional. Então, todo mundo que entra na Kigo se espanta com a autonomia que recebe, mas a gente explica autonomia, empowerment e accountability. Então, você tem poder, mas você se responsabiliza pelo resultado das suas ações. Mas se você tem autonomia, você tem governança. Autonomia não é a festa do caqui amarelo. O cara que tem mais autonomia na firma sou eu. O cara que mais sofre governança sou eu também. Tenho que assinar um monte de coisa, um monte de relatório que eu tenho que ter. Tem reunião de conselho, tenho que me explicar. Tem auditoria internacional no meu pé, é um inferno. Porque eu tenho autonomia. Tá? Então as pessoas se espantam também com o nível de colaboração da Kigo. Porque tem lá na cultura, peça ajuda, trabalhe para o colega brilhar. A mistura dessas duas coisas vai fazer que quando você entra, você vai sacar rapidamente, você chegar sendo o bambambam, você vai ser mega mal visto. Sim. Entendeu? Agora vai começar a te isolar já. Né? E se você chegar e tiver, o pessoal vai dizer, cara, vem cá, você precisa de ajuda, vem cá, cola aí. Né? Então, com isso, a gente consegue. E fora que a questão da diversidade e inclusão é muito forte. E eu começo contando a minha história. Eu falo, cara, na minha época de colégio, eu era o cara esquisito, eu era o cara que ninguém convidava para as festas. Morria de vergonha, aí eu queria chegar numa menina no baile, eu tinha uma ideia excelente no outro dia de manhã. But, mano, que inferno. Então, eu não quero que as pessoas passem por isso, de não se sentir incluídas, de não se sentir pertencentes a um lugar. Então, não importa, a gente tem trabalhos de diversidade e inclusão e a gente conscientiza as pessoas. Então, no mês do orgulho gay, o primeiro post foi de um cara que falou: oi, meu nome é fulano, eu sou homem, branco, barbudo, hétero, e tô aqui para falar de quão é importante você entender que, não é todo mundo igual a você e você tem que respeitar e dane-se o que o cara quer. E aí depois começou com uma série de posts. Passa por exemplo, na Semana da Mulher, vinha uma especialista e contar para todo mundo que 90% das mulheres sofreram algum tipo de abuso durante a sua vida, a maioria durante a juventude e a maioria a partir de pessoas conhecidas.
quando não da própria família. E isso, por exemplo, choca a maioria dos homens. Como assim 90%? Duvido. Faz uma enquete com as mulheres da sua família, gato, você vai ficar chocado. Então, passa por tudo isso. E aí, com isso, o conflito geracional ele continua existindo, mas ele começa a existir como mola geradora de movimento e não de calor. Você tem a tensão que faz a corda do violão da música. Sim. Se você esticar demais, ela quebra, sem tensão ela não toca. Mas é isso que a gente tenta fazer na companhia. Deixar ela na medida certa. Assim, você tem seu ponto de vista, eu tenho o meu. Você é de o um conflito jeito, eu faz sou de parte, outro. né? O conflito faz parte, mas a resolução de conflito também. Então, Mas não é só conflito, daí tem livro, tem que aprender tudo que com o a gente trabalha em cima Legal. disso. Tem coach, tem mentoria, tem plataforma de psicologia. Nossa. Tem esse troço todo. Não é fácil, velho, mas dá pra porque, trabalhar. Porque a gente, quando tá contratando, todo mundo aqui já contratou, com certeza, acho que o Thierry foi a pessoa que mais contratou, a gente vê o currículo da pessoa e fala, nossa, vou contratar um sênior aqui que tem 6 anos de experiência em tal lugar. E aí tem uma outra pessoa que às vezes é mais capacitada, que trabalhou 3 anos em outro lugar, e às vezes a gente considera só porque a pessoa tem mais tempo de casa, que ela vai ser mais capacitada que a outra. E às vezes a pessoa... é um viés de confirmação nossa. É um viés. E aí a gente não faz assim na Kigo. É óbvio que a pessoa tem que ter um mínimo. Se eu estou contratando um programador Java, ele tem que saber Java. Lógico. Tá? Mas sempre tem 20 currículos para você escolher. E aí, em vez de a gente trabalhar com viés de confirmação, dependendo da posição, a gente trabalha com teste psicológico, com DISC, com Human Guide. E aí a gente faz testes, a entrevista, elas são vários estágios, dependendo da posição tem entrevista coletiva, e aí a gente avalia se o cara tem a nossa cara, se ele vai durar. Sim. Porque aqui tem uma cultura muito particular. E aí você deve ver que as marcas mais amadas são as mais odiadas. Quem é morno, água morna não serve nem para fazer chá. E aquela coisa, né? Se você contrata pelo hard skill, você vai demitir pelo soft. Então a gente contrata pelo soft, mantém pelo soft. E o cara que não chega com a cultura, ele sai muito rápido, ele se demite muito rápido. Porque ele não está acostumado, ele não suporta. Eu tive que demitir 100% da diretoria da Kigo original, porque quando chegou essa história de diretor não manda, orienta, o diretor perguntou assim pra mim, mas se eu não mando, eu faço o quê? Não acredito. Aí eu falei, putz, então, vai ter que virar diretor, hoje você é um gerente. É por isso. Nossa. Hoje você é um gerentão, vai ter que virar diretor estratégico, o diretor não fica solucionando questões táticas de dia a dia. Então quem não encaixa, vai embora rápido. E a diretoria foi uma dessas pessoas que você teve que mandar embora rápido. E estão felizes, estão empregadas, estão ganhando mais, não estão tendo que me aturar, entendeu? Livramento, pô. Pros dois, né? Não, pra mim não. Mas pra turma. E Thierry, você falou um pouquinho aqui da sua infância, que você tinha dificuldade aí pra chegar na mulherada, enfim, que você comentou aí. Era extremamente fechado e tal. E a gente falava na WeWork, que a gente atendia o Thierry é uma das pessoas mais expansivas e mais abertas para conversar, para trocar ideia. E qual foi o momento que você deu essa virada de chave e virou a pessoa extrovertida, que fala, que trabalha com vendas? Qual foi a aleatoriedade ali que acabou trazendo isso para sua vida? Na verdade, são ferramentas, né? Então, por exemplo, eu sou um cara extremamente desorganizado. Eu sempre trabalhei, sempre voei muito de avião por causa do trabalho, desde muito novo. Eu esqueci a carteira do avião umas 6 vezes. Eu perdi um notebook no metrô. Nossa. Eu saí de um ponto da Paulista, fui para outro, vou pegar o metrô, perdi o notebook lá. Esqueci, né? E aí o que a gente faz com isso? A gente começa a criar ferramentas. Eu não tenho TDAH, mas quem tem TDAH já deve ter conversado isso com o terapeuta. Então, por exemplo, todas as vezes que eu vou embora, eu conto o número de itens no meu bolso. Se tiver 4, tá tudo bem, tá tudo aqui. Se não, tá faltando alguma coisa. Estacionamento, pegava o ticket e perdia, aquele inferno. Mano, que inferno que é de estacionamento sem o ticket, né, cara? Então, hoje, eu entro em qualquer estacionamento, o ticket vai magicamente parar no bolso de trás da minha calça. Como que isso acontece? Através de uma aquisição de hábito constante. Então, a aparente expansividade é uma ferramenta. Nós somos seres relacionais.
quando você é introvertido, você sofre muito. Tem gente que chega a ter sofrimento físico se for convidado para uma festa. Eu não queria. Além do que, eu participei do movimento estudantil no meio dos anos 80, etc e tal. Cara, eu era tímido, mas eu tava no primeiro colegial, parei a escola que eu estudava, velho, entendeu? Fazendo um comício, 200, 300 estudantes lá embaixo. Eu vi lá a diretora vindo, batendo nos tamancos, cara. E o ano do senhor era de 1989 e 1988, e teve aquele episódio do massacre da Praça da Paz Celestial um dia antes. Nossa. Aí quando ela chegou para dar o esporro, eu tava no microfone com a mãe, falei, chegou aqui a nossa diretora, e ela veio compartilhar com a gente esse minuto de silêncio em homenagem aos estudantes da China que foram massacrados. Pô, dona diretora, obrigado, um minuto de silêncio. A mulher me fuzilava com os olhos, ela baixou a cabeça também. Obrigado! Pô, vai embora. Depois ela me chamou, ela falou, você me paga o que eu fiz? A senhora foi lá homenagear também, qual é o problema? E aí você foi aprendendo, eu era técnico, eficiência da computação na Unicamp, eu programava, mas aí de repente não tinha TV em casa, tive um monte de filho, tenho 3 filhos, e aí sala de programador naquela época não era $10 mil, já não dava pra pagar mais o negócio. Aí meu amigo que trabalhava na mesma empresa aqui, falou, vem cá, virar vendedor, velho, vai ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, Não, é importante de ser programação e tal, nem gostava disso, dei mesmo. Mentira, programa até hoje. E aí foi assim, foi criando ferramentas. Eu não sou realmente uma pessoa extrovertida, mas eu passei a não ser restrito, né? Eu passei a ter ferramentas para me comunicar. Nossa. É isso. E, Tiernão, para quem tá escutando, cara, que habilidades você aprendeu, ou você teve que aprender, para estar num cargo de CEO hoje? Porque é aquela coisa, o cemitério dos perdedores ele é silencioso. Então, conta pra que você aprendeu e o que você quer desenvolver ainda hoje, Tiernão. Você fala, poxa, tem alguma coisa que eu quero desenvolver ainda. Tem um livro que chama O Andar do Bêbado. Então, assim, já fui demitido, Olha. Já fiquei desempregado 1 ano, já pedi dinheiro emprestado para comprar comida em casa, já fui rejeitado por processos seletivos infinitas vezes. Então, essas coisas, elas vão acontecendo na sua vida. Então, é um conjunto de coisas. Para mim, ter passado 9 anos com a minha própria consultoria, eu atendi 70 empresas, pequenas e gigantes. Para mim, o que me deu conforto de aceitar. Eu já tinha sido chamado para ser CEO outras vezes, falava, cara, isso não é para mim, vai de reto, eu não tenho competência para isso. Eu sou um cara de vendas. Se você entrar na cadeira de CEO, vai ser um desastre, eu vou fazer bobagem. Durante esse período de 9 anos e a consultoria dessas empresas, tem empresa que estava à beira da falência. Eu aprendi contabilidade, eu aprendi a ler um DRE, eu aprendi que também que você vendeu tem que entregar, eu aprendi que contratação é um negócio complicado, eu aprendi sobre pessoas. Mais ou menos nesse período, eu fui convidado para dar mentoria para o ecossistema de startup e mudou a minha vida. Olha. Assim, sabe? Eu tinha aquela mentalidade mais fechada. E aí o cara falava assim, tive uma ideia genial, deixa eu contar. Não, não conta pra ninguém, você tá louco? Cara, não! Aqui, ó, boa ideia, baseada, custa 50 centavos. Agora, se a ideia for muito boa, aí custa 25 centavos. Ué. Como assim? O que você tá falando? Porque a ideia não vale nada, o que vale é a execução. Qualquer coisa que você fizer, um monte de gente já teve ideia antes. Mudou o mundo. Entendeu? Eu falava isso muito em agência. Os caras chegavam em reunião de brainstorm, assim? Todo mundo dava ideia. Aí chegava assim, cara, beleza. Mas o cara nem botava a mão na massa. Aí chegava lá tal, aí os caras faziam a ideia. Eu sou o Washington Oliveto, cara. Aí o cara, mas eu que dei essa ideia. Cara, mas você nem tava no projeto, cara. I don't care. Exato. Então, essas coisas somadas, Del, me trouxeram uma visão de... Porque para você CEO, você toma conta da coisa toda. Claro que você tem sua área de especialidade, mas é tipo MMA, né? O cara lá foi treinado no Muay Thai, o outro é o Jiu-Jitsu de base, mas todo mundo tem que saber lutar em pé, deitado, tem que saber um pouco de wrestling, um pouco de soco, um pouco de chute. Com o CEO é a mesma coisa, você tem que entender de vendas, você tem que entender de operações, você tem que entender de RH, você tem que entender de legal,
Entendeu? Porque o cara chega e fala assim, você não pode fazer isso porque a CLT não deixa. Sério? Qual o artigo? Não, você não entenderia. Eu entenderia. Eu entenderia. Acredita em mim, eu entenderia. Agora vamos lá, qual é o artigo? Não é que não pode, existe um risco. Risco, tomador de risco na empresa sou eu. É o meu nome que está lá. Se a polícia baixar aqui, eu vou preso. Se a empresa for falência, são meus bens que são confiscados. Fale-me sobre risco. Né? Então, a sua missão jurídica não é barrar nada, é me alertar para o risco e eu tomo a decisão. Então, o CEO ele tem que conhecer tudo isso. Ele tem que descer lá no chão de fábrica. Tem uma expressão no Toyota Production System que é Jamba Walk. Né, que é a caminhada que você faz pelo chão de fábrica, conversando com os funcionários. Filho, o que você faz? Eu sou ferramenteiro. Ferramenta aí pra eu ver. Como é que é uma ferramenta? Faz aí pra mim. Você faz o quê? Sua chave de fenda? O cara, não, deixa eu me explicar. Pá, corta aqui, faz ali. Mas por que você tá fazendo isso? Não, porque aqui... mas, pô, você gastou 2 horas. Mas eu tô economizando 20 horas do companheiro lá. E o que é ruim? Essa ferramenta de corte aqui é uma porcaria e tal. Então você tem que ir entendendo essas coisas, fazer um pouco de cada. Né? Tem uma história muito legal, rapidinho, saiu na Veja quando a JBS comprou a Pilgrim's Pride, que é a maior processadora de proteína animal dos Estados Unidos. E acho que foi o Joesley que foi lá, né, tomar posse, os americanos olhando o cara assim de lado, ele com o tradutor, mal fala português, né, criado na roça, imagina inglês, né, cara. Aí ele percebeu que os caras estavam olhando pra ele assim de cima, dando uns risinhos, falou, me leva no descarne. Aí levou lá, tinha uma carcaça, né, de boi, já sem a carne, né. Aí falou assim, tem 9% em peso ali ainda de carne. Aí os caras deram risada, ele falou, traz o jaleco e a faca de descarne. Tá na Veja, na Exame. Vestiu o jaleco, entrou debaixo lá e pesa. Deu 9% em peso. Os caras, acabou, velho. Ganhou respeito, entendeu? Então ninguém nunca na Kigo vai chegar pra mim e dar um nó. Falar, isso não pode, a CLT não deixa, a API não integra, não tem performance, o RIP do database, filho. Sou eu, cara. Eu compilava kernel de Unix, não era nem Linux, cara. Senta aqui, vamos conversar. Então, tem que ter esse conhecimento como um todo. Entendeu? Então, vai fazer um curso de RH, vai entender de CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidente, vai ver contabilidade, jurídico, tudo. Vai no legal. Essa visão, infelizmente, o CEO precisa disso. E precisa também saber o seguinte, você não vai fazer nada sozinho, então contrate gente boa. Engraçado que você falou muito de soft skill e agora você falou dessa parte mais técnica aqui que você acha importante. Então, a pessoa tem que ter uma visão generalista para ser CEO, tem que saber um pouquinho de cada coisa. O CEO, muitas vezes, quando ele trabalha numa filial de multinacional, ele é chamado de General Manager, né? O gerente geral, generalista vem de geral, né? Então é isso mesmo. Você tem que, obviamente, você não vai fazer uma análise jurídica, mas você tem que conhecer minimamente. Sim. Obviamente, você não vai fazer um balanço, você tem que saber ler. Claro. E assim por diante. Claro. Eu tenho uma dúvida. Você, hoje, imagino que você já tem experiência pra caramba como CEO e desenvolvendo tanto... CEO júnior ainda. Vai aprender. Mas você lembra do momento que você falou, eu tô bom nesse negócio mesmo, tô bom no trem e agora eu sou um bom CEO? Você teve essa virada de chave que você parou? Não, ainda não. Tem um negócio que se chama síndrome do impostor. E se você é inteligente e competente, provavelmente ela pega no seu pé toda semana ou todo dia. Então eu ainda não olhei pra mim e falei, quando eu era dev, quando eu programava, eu já falei, você é bom, hein? Bom trem, hein? Bom, hein? É bom esse menino. E até hoje, de vez em quando, eu entro numa discussão técnica com os devs lá, falo, não é assim não. Me engana assim, não, galera, tô vendo. Vou escrever aqui, o tio vai ensinar você como é que faz isso aqui. E eu falo, sou bom nesse negócio. De CEO eu não entendo não, mas de programar eu entendo. Então, não cheguei aí ainda, cara, de boa, assim, e me conhecendo, provavelmente eu só vou falar isso quando eu deixar de ser, que foi o que aconteceu
comigo como programador, assim, Legal. quando eu deixei de ser. Uhum. É isso. Justo. Às vezes eu olho e falo, cara, você vai ficar enganando as pessoas por quanto tempo? É. Os cara. Pessoal acredita, eu falei isso, acreditaram? Conta a verdade, acionista, fala que você não entende, velho. Então, isso bate fundo, tem que fazer terapia pra trabalhar com essas coisas. E Tiernão, o que foi o mais difícil nesse processo todo, cara? Na sua carreira você falou que, cara, você teve que pedir dinheiro nesse ano que você ficou desempregado, você comentou que você passou por todo esse processo. Cara, o que você falou? Nossa, eu não passaria por isso de forma alguma de novo? Ou foi um aprendizado muito grande? Enfim. Cara, faria tudo de novo, velho. É mesmo? Porque nós somos o resultado da nossa experiência, de tudo que a gente passou. Se eu não tivesse passado por alguma daquelas coisas, eu provavelmente não estaria aqui. Eu estaria em algum outro lugar. E o que você se apegava, Tiernão? O que você se apegava naquele momento? Porque quando a gente tá vivendo um momento difícil, a gente acha que nunca vai acabar. Só, nossa, cara, isso aqui não vai passar nunca. Cara, é difícil falar. Acho que isso tem a ver, em parte, com um ponto central de religião. Eu não sou cristão, mas tem uma frase muito legal que não é cristã, a frase do yoga, que diz assim: sendo para ti a derrota mesmo que a vitória, levanta-te e atira-te a batalha. Então, cara, era a batalha, era levantar todo dia. Então, assim, eu jamais acordei assim e falei, putz, acabou o mundo. Cara, levanta e vai pra cima, velho. A única certeza é que o vento vai virar. Verdade. Não importa onde você esteja. Então, cara, vamos viver. É para isso que a gente tá aqui, né? Então, não acontece do seu corpo falar assim, vou parar de consumir energia aqui, porque, pô, né, não tá legal. O cara vai consumir energia. Quanto você comer, ele vai absorver. Então, bora pra cima. Foi isso aí. Legal. E contando uma história brutalmente verdadeira do Tierno aqui, quando ele... Olha os caras entregando minhas fotos aqui, mano. Pô, olha lá. Arquivo confidencial. O filho do Tierno tá aí, vai entrar. ele virou membro da WeWork e a gente falou pra ele desde o início que a WeWork era 24 horas na época. Aí aconteceu um carnaval, a gente fechou a WeWork com um alambrado. Tranquilo, eu achei justo. Achou justo. Aí eu lembro que a gente voltou segunda-feira do carnaval, falando, nossa, o rapaz que é o CEO da RSI, ele pulou a catraca e arrumou briga com segurança. História minha, ótima, tá? Aí eu cheguei lá, o segurança falou, seu Márcio, não pode entrar, ele me conhecia, né? Por quê? Não, só as pessoas autorizadas. E quem autoriza? O responsável pela empresa. O responsável pela empresa sou eu. Então eu estou me autorizado. Não, mas tem que estar na lista. Daí que eu ponho na lista. Não, tinha que ter mandado antes. Falei, cara, eu preciso entrar. Não, você não pode. Eu vou pular a cerca. Nossa. Não, você não vai pular a cerca. Fui pular a cerca. Você tá me agredindo? Vou chamar a polícia. Caraca. Essa história foi muito boa. Entrou não? Trabalhou o dia inteiro. Ligou, não sei se foi pra você. Algum gerente, Felipe. A história tava no carnaval, bêbado, só foi no banheiro. Mas aconteceu o seguinte fato, eu não estava, um funcionário nosso estava saindo, era umas 6 da tarde, ele ouviu, era a troca de turno do segurança, isso é verdade também. Um segurança virou pro outro com o celular e falou o seguinte, tá vendo esse cara? O nome dele é Márcio Tierno. Se ele quiser entrar com a carreta furacão, você deixa. Eu não quero encrenca pro meu lado. É por isso que o pessoal fantasiado de Mickey, fofão, lá no 94. O Tierno proporcionou as melhores histórias que a gente tinha de WeWork, assim, de festa, de tudo. E acho que tem muito a ver com a sua essência de CEO mesmo. Acho que você balançou mesmo a empresa ali. Eu não sei, mas não. eu dei muita dor de cabeça. Foi muito divertido. Meu work até hoje. Mas, foi muito divertido. E Tierno, cara, conta o que você falaria pro Tierno de 20 anos atrás, assim, cara? Se você tivesse nessa posição. Sei que é uma pergunta difícil e filosófica essa, mas o que você falaria pro Tierno de 20 anos? Cara, aprenda a negociar melhor. Seja mais paciente. Mas seja você mesmo. Olha. O tempo todo. Todas as vezes que eu tentei deixar de ser eu mesmo por pressões do ambiente, etc e tal, deu ruim. Né? Eu assumi como CEO, o pessoal, não, agora você pode ficar por aí.
confraternizando, socializando com os funcionários, tem que ter uma postura. E postura, ó. Né? Aí foi pra terapia falar disso, né? Falando, né? Be yourself, né? Esquenta a cabeça, não. Então, eu acho que são essas coisas. E aprender a negociar. Hoje, um dos livros canônicos é um livro chamado Supere o Não, de um cara chamado William Ury. E eu estava até discutindo com um funcionário hoje. Eu falei, eu queria ter lido esse livro 20 anos atrás. Então, por coincidência, eu tive esse diálogo hoje. Caramba. Por isso que eu falei, aprenda a negociar melhor. Nossa, faz diferença pra vida. Não, a gente falou coisa boa pra caramba. Se você fosse falar, tipo, esse é meu defeito principal, tem que melhorar isso, mesmo sendo CEO de 1.300 pessoas, fazendo tanta coisa boa. O que você falaria que você tem que melhorar? Ouvir melhor. Então, o que acontece? Dado o acúmulo de experiência, né? E eu sei que eu tenho um raciocínio muito rápido. E eu tenho uma habilidade em ler as pessoas. Então, quando eu estou conversando com você, eu já sei o que você vai falar, onde você vai chegar, qual que é a conclusão. Então, muitas vezes, muitas pessoas que trabalham comigo ficam frustradas, especialmente quando é numa situação mais emergencial, mais crítica, etc. e tal. O cara começa a falar, para. Não foi isso que eu perguntei, é pra cá. Não, mas não quero que você fale a história. Fala aqui. Então, muitas vezes eu interrompo e isso gera frustração nas pessoas. Com clientes não é assim, porque no cliente eu vou lá... Não dá pra florear mais. Para ouvir. Porque eu tomei aquele tempo. Mas eu acho que eu ouviria mais. Ou melhor, ou com mais paciência. Não sei, é um grande defeito essa minha ansiedade de querer chegar logo no... Não que eu saiba tudo, tá? Lógico. Mas a ansiedade de querer chegar logo, né? De querer, sabe quando você completa a frase da pessoa? Você fala, eu já sei, cara. Toda hora, né? Mas eu nem falei, mas você vai falar isso, isso, isso. Cara, mas eu queria eu ter dito. Tá? Então, acho que esse é um grande defeito que eu tenho. E teve alguma metodologia que você falou que te ajudou pra isso, Tier? Não? Te ajudou a ser mais... ou ter um melhor ouvinte, assim? Em termos comerciais, tem todas as metodologias comerciais boas, são baseadas no método socrático. Então, spin selling, challenger sales, etc. É sobre ouvir o cliente, então isso ajuda bastante. E a outra metodologia chama idade. Cabelo branco ali. E meus funcionários vão ver isso e vão falar, Jesus Cristo, você era o demônio, né, que 30 anos atrás. Hoje eu sou bem mais paciente, comedido do que eu era 20 anos atrás. Era mais brutalmente honesto do que há 20 anos atrás. Cara, olha, a empresa da minha vida foi uma empresa chamada Rational Software. E eu falava com o country manager, eu era um Hellis pré-venda. Aí a empresa comprou celular para todo mundo, mas comprou Ericsson. Era um celular que eu não gostava. Eu tinha acabado de sair da BCP Telecomunicações. Hoje, claro, né? As empresas também reencarnam, né? E aí eu cheguei na mesa do cara, uma coisa, tinha 3 vezes de filme. Eu falei, porcaria isso aqui, por que você não falou comigo? O cara olhou pra mim e falou, oi? Bosta de telefone, por que você não comprou outro? Isso aqui é um absurdo. Acha meu nome na agenda, procure a agenda aí. Vamos ali. Diga não, chefe. Com licença. Na loucura, chegou. Fazer o quê? E foi assim. Foi dessa forma. Então hoje já teria feito com mais habilidade. Justo, Tiago. Vou para a última pergunta, que não sei se o seu Léo e o Bruno tem mais alguma, mas tem uma que sempre me deixa com bastante curiosidade, que quando você chega no cargo de CEO, em tese você está no topo da cadeia alimentar ali. Você fala, poxa, já estou numa posição aqui muito privilegiada e deve ser difícil de você vislumbrar qual que é o seu próximo passo e onde você quer chegar quando você chega nesse momento de CEO. Como é que é para você isso, Tiernão? Toda vez que eu assumo um posto novo, eu já começo a pensar quem vai ser meu sucessor e o que eu vou fazer em seguida. Então, eu assumi como CEO, deu 3 meses, eu liguei para uma dessas executive search aí da vida e falei, depois de CEO, eu faço o que da minha carreira? Se eu for mandado embora, como é que eu arrumo outro emprego? Eu fechei minha consultoria. Aí a executiva falou, não, você
estabeleça uma marca de CEO. Tem CEO que é contratado para vender empresa, tem CEO que é contratado para expandir, tem CEO que é contratado para transformar. Gostei desse sabor aí, fale mais. Né? Então, uma das coisas é deixar a minha marca. Eu quero ficar 5 anos e ser reconhecido, não é só 5 anos, mas pelo menos ser reconhecido e deixar uma marca na Kigo e no mercado. Né? Aí, qual que é o próximo passo? Depois da carreira de CEO, o que tem? Na verdade, o CEO não é o topo da cadeia alimentar, o conselho de administração é. Né? Então, eu brinco que nas minhas reuniões do conselho é sexo com os gorilas. São 3, vai ser do jeito deles e vai doer. E é isso. Chefe, brincadeira, só para ganhar popularidade. Clickbait, tá? É só para ganhar popularidade aqui. Então, eu fiz o curso do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o curso de conselheiro. Né? Eu atuei como conselheiro em algumas startups, em algumas empresas menores. E o futuro, quando você chega como CEO, é você trabalhar como CEO em outra empresa, né? Ou fundar a sua. Já não estou mais no Mood, já fundei a minha, já tive, passei. Ou você virar conselheiro, e aí conselheiro dá para você ser conselheiro de 3, 4 empresas, conselheiro profissional. Né? O salário de um conselheiro ele é baixo, mas também porque você participa de uma reunião por mês. Bom demais, né? Uma reunião só pra xingar os outros, galera. Vamos lá, não resolveu ainda? É loucura. Tem que se preparar, tem que ler um monte de coisa. O conselheiro estatutário, ele é responsável pela empresa também. Então, por exemplo, você é conselheiro da empresa XYZ. Aí essa empresa se envolve num caso de corrupção. Você vai ser responsabilizado, gatão. Aí você vai falar, não, mas eu não sabia, eu sou conselheiro, como é que eu vou saber? Tem todo um regramento ali que você falhou na tua missão de conselheiro, você não estudou o suficiente, etc e tal. Sounds good. É o risco lá? Vale a rede, tá vendo? Deve ser um trabalho difícil pra caramba. Mas aí com 3, 4 empresas, sendo sério, você consegue ser conselheiro de 3, 4, 5, mas que isso não dá. E aí você pega, não é o salário de CEO, longe disso. Mas depois você já aposentou, você já não tem mais filho para criar, essas coisas tudo. Você vai pra tomar umas caipirinhas lá. Mas tem que ser muito bom de tempo, muita experiência pra ser pago pra dar dica pra CEOs que estão tocando o negócio. Mais ou menos, porque o que acontece? Se você for CEO por um tempo, ou você, quer ver, conselhos de administração hoje em dia estão sendo fortemente cobrados para ter diversidade. E diversidade não é só diversidade de gênero. Você vai no conselho de administração, é um bando de velho gordo. Ou careca ou cabelo branco, né? É um bando de velho gordo, cabelo branco ou careca. Tá falando do seu chefe aí, que eu tô brincando, mentira. Gato, forte, chefe gato. Malhado, que homem. E aí, que tipo de diversidade? Falta mulher, falta negro, falta jovem, falta visão distinta. Então, por exemplo, todos vocês que estão aqui nesta mesa, a partir das experiências acumuladas, vocês precisam fazer o curso, entender como é que funciona. Começar de baixo, vai ser conselheiro de uma startup, você trabalhou em publi, vai ser conselheiro de uma pequena agência, né? Vai ser conselheiro de um pequeno restaurante. Tem gente que tem o cara tem uma pizzaria, uma padaria, alguma coisa assim, ele está pensando em fazer transformar uma marca nova, franquia. Você pode participar do conselho de administração e entregar o seu olhar lá. Tá? Então, é menos uau do que parece. Claro, para você ser conselheiro de uma Vale, de uma Petrobras... alguns anos de experiência a mais. Aí precisa ter doutorado, indicação política, esse tipo de coisa. Mas, em geral, para empresas de pequeno, médio porte, ou até de grande porte, dependendo do ramo, eu poderia ser conselheiro lá na frente. Você, jovem, quer ser conselheiro, arrasta pra cima, que o Léo Zalk vai te ensinar, ele máximo. Não perca essa oportunidade. Eu vou fazer público do meu curso de conselheiro para jovens. Maravilhoso. No link acima você tem 10% de desconto. Tierno 10, o cupom. Mas, Tierno, acho que eu tenho mais uma antes da gente fechar. À vontade, eu tô aqui por vocês, muito bom, tá muito bom.
Tiarão, você falou que você trabalha como conselheiro de várias startups aí. E a gente viu nesses últimos meses esse monte de startup tendo layoff. Hoje saiu notícia que o Ebanks cortou 20% do pessoal, de O Quinto Andar, Loft, várias dessas startups. Ninguém escapou. Exatamente. E você acha que a gente vivia numa bolha de investimento, de venture capital, e agora a gente está corrigindo esse mercado? O que você... Porque aquilo não era uma startup, sempre foi uma empresa estruturada que você transformou digitalmente. Então, só que você vive muito esse mundo também, Tiarão. Eu acho que é um movimento pendular típico, né, do sistema capitalista. Então você tem exuberâncias de um lado, e a exuberância acaba, e exuberância de outro. E aí a gente está numa tempestade perfeita, com derretimento das criptomoedas, né? Luna, Terra foi embora, Ethereum e Bitcoin em baixas históricas, e isso queima dinheiro. São 2 trilhões de dólares que foram pro ralo. 2 trilhões de dólares, cara, é muita grana, tá? É quase 2 PIBs brasileiros. É muito dinheiro que vai desaparecer. Por outro lado, durante um período, o lema da startup, a diferença de uma startup para uma empresa nova, é que a startup ela tem que ser exponencial, ela tem que crescer, depois ver como monetiza. Então era a questão assim, vamos crescer, queima capital. E nos meus conselhos para as startups, eu sempre falo assim, cara, não, tenta guardar o caixa um pouco. Porque o que acontece? Tá? Você cresceu e tem o exit. O exit você vai ser comprado por um fundo de equity, né? Por um fundo de pensão. O que esses caras querem? Eles querem 5% de retorno ao ano. E é isso. Não precisa mais. Também não pode ser muito menos. E tem que ser estável. Aí, vou pegar o Nubank, né? Valuation do Nubank. O Nubank vale mais que o Itaú. Cara, o Itaú tem 2 trilhões de ativos totais administrados, com índice de Basileia de 0,18. Ele movimenta 2 vezes o PIB nacional em um ano. Nossa. Isso, o Nubank não é nem perto disso. Né? Se o Nubank falir, o Nubank fechar, não acontece nada na economia brasileira. Se o Itaú fechar, o Brasil fecha também. E aí você vai falar que essas 2 instituições têm o mesmo valor de mercado? Não tem. Mas aí, quando ainda está na fase de injeção de capital, a startup tem o valor que o dono do dinheiro acho que tem. Verdade. Tá? Quando ela vai para a bolsa, aí é outra liga, muda o game. Né? Você estava jogando futsal, velho, você vai jogar futebol de campo, irmão. É outra conversa. Né? A primeira entrada você vai entender a diferença do esporte. Tá? E aí, o acionista da bolsa ele quer retorno. Cadê o retorno? Cadê o lucro? Cadê o retorno sobre a ação? Não tem, vai cair. Aí com isso o que está acontecendo? Começa a gerar uma propagação no mercado, do tipo, peraí, eu estava botando minha grana aqui porque eu tô achando que vai fazer um exit lá na frente e eu vou recuperar tudo de volta, mas ninguém tá fazendo exit. Verdade. Quem fez exit caiu. Peraí, não vou botar mais. Então vamos mudar o jogo, agora não é mais potencial, quero retorno. E aí tá havendo um movimento de acomodação natural. Então o dinheiro não sumiu, mas o dinheiro é covarde. Sim. Né? E se você tem dinheiro, seja covarde com ele também. Então o dinheiro retraiu e agora os caras estão falando assim, mostra aí aqui pra você ver. E tem muita exuberância tola. O WeWork, no caso. Cansei de ver a WeWork. Cara, a WeWork, velho, ia botar uma tomada. Eu queria cobrar 5 mil reais pra botar uma tomada. Mas a tomada é folhada a ouro, meu filho. Entendeu? E aí, porque o designer... Quantos designers tem nessa firma? Tem 30 designers. Mas que esses designers estão fazendo tudo? Cara, é tudo igual essa bagaça aqui. Então o cara vai lá, comprava... MacBook Pro para todo mundo. O cara tem um MacBook Pro para usar Excel e PowerPoint. Pô, velho, para com isso. Entendeu? Então, essa exuberância, aí vai fazer um kickoff, faz o kickoff em Londres. Em Londres, entendeu? Vai dar Nespresso de presentinho de Natal. É uma exuberância que não tem de onde tirar. Se você trabalhar na Google, velho, e tem um lucro maior do que o Banco Itaú, você pode. Agora, se você está numa startup que está dando prejuízo, irmão, não dá. Então, acho que é um movimento de correção. No mercado. Não vai acabar o mercado, mas teve essa correção aí. Entendi. Bom, pessoal, a gente está nos últimos momentos aqui do Zalcast 13. Queria agradecer a presença de todo mundo. Vou aqui
passar a palavra pro Borja, trazer as considerações finais aí do seu primeiro programa. Depois vou passando aí pro resto da turma. E agradecer a presença de vocês aqui mais uma vez e reforçar, se você ainda não assinou no YouTube, aproveita agora, segue no Instagram também, ajuda aí o Zalcast a crescer e vamos que vamos. Vai lá, Bordinha, só primeiro reforçar de novo, doutor Alexandre. Reforçar de novo, doutor Alexandre presente novamente, eu quero ouvir mais vezes, mas agradecer a todo mundo aqui, principalmente você, Márcio, foi bom pra caramba ouvir a opinião, aprendemos pra caramba o que você já fez no passado e o que a gente pode fazer também no futuro. A gente, você também tá novo ainda pra... Tem muitos anos de trilha. E a pizzaria Galo Doido era da Galocura? Era da Galo Doido? Teoricamente não, mas era. Entendi. O Legal não aprovou não, mas falou que tinha risco. Aí ela deu certo. Deixa seus contatos também, Borja. Exato, é Leonardo Borja, é fácil de achar. Então, no LinkedIn, qualquer pessoa que precisar de alguma coisa e quiser conversar, estamos super à disposição. Mas brigadão, Zalk, espero ser o primeiro de muitos. A partir do terceiro já tem um boleto pra pagar aqui, essas coisas. O aluguel, tudo certinho. Exatamente. Mas boa, obrigadão, um prazer estar aqui e contribuir. Valeu, Bordinha, obrigado. Boa. Papito, Bruno, vai lá, conta aí esse primeiro podcast, obrigado pela presença aí, os contatos, quem quiser saber mais sobre a Neomove, enfim. Boa. Bom, primeiramente agradecer o anfitrião aí, né? Leozito me trazendo aí primeiro o meu, espero que seja o primeiro de muitos. É isso. Cara, muito obrigado também pela participação de vocês, cara. É sensacional, queria parabenizar você pelo fato de você ser um cara de mercado, né? Você vê que você tem uma experiência aí de anos e você vê muita gente obsoleta hoje, né? Que é o que você tava falando, você demitiu o board inteiro. E é muito legal você conseguir acompanhar, você não conseguir acompanhar o mercado, o quanto o mercado vai mudando e tal. Isso eu achei muito legal ver alguém mais sênior, né, de idade. Mais velho, eu vou falar mais velho. Não, é foda, mas é alguém mais velho, justamente porque, assim, é normal com que as pessoas vão se acomodando, né, e você não se acomodou em nenhum momento, né, você viu que você estava sempre se transformando. A metamorfose ambulante, literalmente. Então, muito legal, parabéns por isso. Espero que você continue aí, mudando o mundo, as empresas que você esteja, bem legal, gostei bastante. Bom, queria deixar o LinkedIn aí também, Bruno Rego, trabalho na Neomove, então Neomove também é a empresa que eu tô, e é isso, mano. Queria muito... Contato LinkedIn também, Instagram, tudo Neomove e Bruno Rego. Isso, tudo Fácil Bruno de Rego. achar. Bruno Rego, o LinkedIn, o Instagram só que é diferente, que é Rego 1990, só isso. Exato. E Tiernão, cara, nossa, foi muito aprendizado, riquíssimo. Cara, brigadaço pela sua presença. A agenda de CEO não deve ser nada fácil, então obrigado por ter vindo. Só último contato aí com a turma que tá assistindo, que tá acompanhando, seus contatos, enfim, fica à vontade aí pra gente fechar o programa. Pô, Léo, é uma delícia, eu sempre me divirto, falar bobagem é comigo mesmo, dar pitaco, né? Pô, bobagem. O LinkedIn é Márcio Tierno, né? Tudo junto. A Kigo também tá lá no LinkedIn, vocês me acham, sem Instagram. Puxa, foi uma delícia estar aqui. A questão de se renovar, vai muito de mindset, então quando eu quero ouvir rock, eu ouço a playlist All New Rock, que troca toda sexta-feira no Spotify, para ouvir pop, sabe, new releases e por aí vai, o novo é o que traz, é o que renova a gente. E, foi uma delícia, muito legal, obrigado, adorei. Bom, obrigado você. Pessoal, o Zalcast 13 tá terminando. De novo, deixem nos comentários aqui o que vocês acharam do bate-papo. Se a gente tem que fazer uma parte 2 com o Tierno aqui, para falar sobre startups, sobre qualquer outra coisa, já aproveitando aqui para deixar o segundo convite para a turma aqui. Então, obrigado e até uma próxima. Valeu! Valeu, gente. Obrigado.